porque isso é legal. Uma coisa é eu chegar lá... Treinamento de vendas do Jonas, está aqui comigo. Aloha. Aloha, a Bia tá ali atrás, trabalhando. E ele me perguntou, no começo do treinamento, sobre as vantagens da Powerlight. E eu passei uma lista aqui para ele do que a gente tem de mais importante, tá? A primeira coisa que a gente sempre martela aqui é custo-benefício. Então, o cara, quando compra uma prancha comum, ela dura mais ou menos um ano. Então, um ano é o que dura uma prancha convencional. Depois de um ano, ele tem que comprar outra prancha. Daí ele gastou o dobro, né? Então, o cara gasta mais ou menos 1.400, 1.500. Hoje é dia 12 de janeiro de 2017, então não sei quanto tempo esse vídeo vai estar no ar. Talvez o preço aumente. Mas hoje custa mais ou menos 1.400, 1.500 reais uma prancha de poliuretano comum. Ela dura mais ou menos um ano no máximo. 6 meses ela já está realmente perdendo qualidade. E se o cara, depois de um ano, comprar outra, ele gastou 3.000 reais e só tem uma prancha. No final do segundo ano, ele tem que gastar 4.500 reais e só tem uma prancha de novo. Então, tem uma desvantagem gigante de durabilidade. No nosso caso, o cara gasta hoje 2.200, 2.300 numa prancha normal nossa, ele gasta um pouco a mais. Só que a prancha pode durar 9, 10 anos. A gente não sabe ainda quanto vai durar, porque tem pranchas aí que não tem nenhum amassado há 9, 10 anos. Então, no segundo ano, o cara tem a mesma prancha, zero, sem nenhum amassado, e não precisa gastar de novo o mesmo dinheiro. Ele já economizou de 2.400 para 3.000, ele já economizou 600 reais. No terceiro ano, se ele não quiser comprar outra prancha, ele também não precisa, daí a economia dele passou a ser de 1.900, 2.000 reais. Então, essa é a primeira grande vantagem, custo-benefício. Segunda vantagem, e aliás o cliente que for atrás de uma prancha, ele sempre vai olhar para custo-benefício, ele vai olhar para o custo, ele vai achar, pô, mas 2.000 é caro, 2.200 é caro e tal, ele vai achar caro, mas é porque ele não enxergou valor ainda, isso é muito sobre o treinamento de vendas que eu vou te falar. Vendas é sobre gerar valor. Então, se o cara achou caro a prancha, é porque ele não enxergou valor suficiente. Então, é seu trabalho como vendedor colocar o valor suficiente no que agrega. No que agrega. Então, não é caro a prancha, né? Quem conhece um pouco a prancha já descobriu que não é prático, porque tem um monte que não é caro, porque tem um monte de tecnologia embarcada, mas porque ela entrega muito mais do que promete. Não é uma prancha que vai durar um ano, é uma prancha que vai durar muito mais. Não é uma prancha que vai performar normal, é uma prancha que vai performar melhor, ela é mais leve, ela é mais forte, ela dura mais, ela te economiza, ela é uma evolução para o surf. Então, uma evolução para o surf vale mais do que o cara está esperando pagar, e aí deixou de ser caro. Então, você gerou valor no meio do caminho. Certo. O segundo ponto que a gente falou é de performance. O atleta de alta performance, ele quer uma prancha leve. A prancha convencional, ela tem a longarina no sentido transversal, a prancha. Ela impede a flexibilidade. A gente tirou essa madeira desse sentido e colocou no mesmo sentido de flexão da prancha. Com isso, a gente conseguiu tirar muito peso da prancha na nossa tecnologia. Então, a prancha é mais leve. A prancha mais leve performa mais. O atleta, ele manda o fabricante tirar tecido, tirar reforço, tirar coisas que vão fazer com que a prancha dure mais, porque ele é patrocinado e ganha a prancha, não é o caso do nosso cliente, para deixar a prancha leve, para poder ter performance. Se a gente consegue ter uma prancha muito forte e leve, a gente resolveu esse problema e a prancha também tem alta performance. Então, essa é a tecnologia da Powerlight, deixar uma prancha muito leve, muito forte, por isso do nome, inclusive. Power, forte, light, leve. Tá? Terceira coisa que eu falei aqui pro Jonas, ela não amassa. Então, a prancha não faz aquelas moças, aqueles amassados que também perdem performance. Com relação à tecnologia, a prancha de epóxi termomoldada, do jeito que a gente faz, ela não deteriora com o tempo. A resina de poliéster e bloco de poliuretano, eles vão perdendo performance porque eles são porosos. Então, a prancha vai entrando água ao longo do tempo, ela vai ganhar peso. Ela vai ficando cada vez mais trincada, ela vai ficando cada vez mais quebradiça, porque o poliéster é vítreo, ele vai ficando cada vez mais rígido ao longo do tempo. O epóxi não, ele cada vez vai ficar com a característica original dele, é sempre o normal. Resina feita para barco, então os barcos você vê que duram a vida inteira, é a mesma resina que a gente usa. Fora isso que polui. A gente ainda consegue replicar as pranchas, né? Consegue, padrão de design, replicar a prancha mágica e fazer sempre a mesma. Isso é uma outra vantagem grande. Tem uma vantagem de sustentabilidade enorme, a gente só usa material
sustentável, o nosso bloco é 100% reciclável, a nossa madeira de reflorestamento com código com selo ambiental, a resina epóxi que a gente foi atrás de uma resina atóxica, que não é tóxica para o ambiente nem para o ser humano. Que mais? O tecido a gente reaproveita, o lixo da fábrica é quase doméstico, um lixo bem pequeno, porque a gente reaproveita todos os tecidos, todos os resíduos dentro da fábrica. Enfim, é um conceito de fábrica um pouco mais moderno, um pouco mais consciente, tá? E aí vamos para as partes práticas, né? A gente tem 2 garantias muito importantes. A primeira é de fabricação, uma garantia de qualidade, tá? Nenhuma fábrica do mundo dá uma garantia tão grande. A gente dá uma garantia de 6 meses. O que essa garantia envolve? Qualquer problema de fabricação. Infiltrou do nada, não tem nenhum quebrado, foi algum poro, é defeito de fabricação. Alguma bolha do nada, sem tomar calor, a prancha não pegou calor e estufou, ou fez alguma bolha, delaminou, isso é defeito de fabricação. Ou a prancha abriu do nada, fez um quebrado sem ter batido, isso é garantia de qualidade. A gente em até 6 meses troca a prancha sem problema nenhum, sem custo para o cliente. E a segunda? A segunda é garantia de satisfação. Essa garantia também não existe no mercado, a gente também é a única fábrica que faz. O que quer dizer isso? A gente acredita que os nossos vendedores são tão bem treinados, estão treinando tão bem eles, que a gente acerta na prancha para o cliente, a gente não erra. Então, se o cliente chega aqui com uma dúvida, ele não sabe qual prancha pegar e tal, e a gente consegue ler bem ele, que é esse treinamento que a gente está fazendo aqui com o Jonas, a gente consegue entender bem o perfil dele, consegue entender bem que tipo de onda ele quer surfar, qual é o nível de surf que ele está e qual é o próximo nível de surf que ele vai estar, qual é a evolução de surf que ele quer, a gente vai entregar para ele a prancha ideal, a prancha certa. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, ele vai se amarrar com a prancha, vai adorar e vai amar a gente. Não precisamos dar garantia de satisfação nesse caso. Se a gente errar nesse trabalho, e aí o nosso treinamento não foi tão bem feito, o vendedor errou e etc., daí o cliente se deu mal. Ele pegou uma prancha que não serve para ele, ou tem pouca remada, ou não está evoluindo o surf dele, ou ele está com a quilha errada, e é importante a gente dar esse treinamento de quilha. O Jonas já passou pelo treinamento de quilha por conta disso. Trocar as quilhas para deixar a prancha mágica é super importante, isso acontece. Se isso não acontecer, a gente ainda assim garante a satisfação dele, ou seja, a gente troca a prancha. A gente fala para ele, você não vai ficar na roubada. A garantia de satisfação é de mais ou menos 1 semana, tá? Às vezes a gente estende para 2 semanas quando o cara não consegue surfar naquela semana, só surfa no outro final de semana, né? O cara que surfa no final de semana e tal, a gente estende para 10 dias. Mas é uma garantia mais curta porque é o tempo do cara entrar na água, testar, surfar, entrou na onda, performou com a prancha, andou com a prancha, falou assim, puta, eu já sei que eu vou me adaptar com ela, vou trocar de quilo e tal, mas sentiu que aquela prancha funciona para ele, beleza, passou na garantia. Se o cara falou, puta, eu nem entro na onda, testei 60 vezes, não entrei em nenhuma onda, a gente já viu que a prancha tá errada. Certo. E aí a gente precisa trocar para o cara não ficar na roubada. Cliente na roubada é um desastre, tá? O treinamento de vendas é muito baseado nisso. A gente ganha e cresce em cima de cliente satisfeito. Então o cara tem que estar amarradão, por isso a gente criou a garantia de satisfação. Se a gente entregar para ele pranchas que a gente sabe que são mágicas, tipo o Zimba, 62 Triple Wing, o Fan, o Mini Long, são pranchas que são mágicas, a gente já sabe que atende um monte de gente. O cara surfou e não se adaptou, puta, nem pergunta. Troca a prancha pro cara, qual prancha você quer? Vamos trocar pela próxima. Certo. Quando que a gente não fala muito da garantia de satisfação? Quando o cara vem com uma prancha que ele criou da cabeça dele, não vem o nosso trabalho de entregar uma prancha ideal, o cara acha que sabe a prancha dele, pode ser que ele saiba mesmo, a maioria não sabe. Mas aí a gente não fez o nosso trabalho de indicar a prancha ideal. O cara desenhou a prancha dele. E aí essa prancha, se o cara quer ficar com a gente já avisa, assim, cara, essa prancha não tem garantia de satisfação, porque é uma criação tua. Certo. A gente não sabe se ela vai funcionar, a gente não sabe se ela é ideal para você. E aí, mas é a prancha que você quer, a gente faz, não tem problema nenhum, a gente faz amarradão. Só que o cara sabe que ele abriu mão da prancha, da garantia de satisfação dele por conta de uma criação que a gente não tem conhecimento se vai dar certo ou não. Tá? Então é só nesse caso que a garantia de satisfação deixa de existir. Então, a gente tem um leque de vantagens e diferenciais muito grandes com relação ao mercado. Deixa eu dar um pause aqui. Então, vamos lá. O Jonas fez uma pergunta para mim. Eu falei da garantia de satisfação, falei da garantia de qualidade. Ele fez uma pergunta assim, pô, e se o cara ficar insatisfeito porque a prancha dele atrasou? A gente atrasou na produção por algum motivo justo ou não, enfim, a gente atrasou e o cara está insatisfeito. O ideal é evitar isso, óbvio,
vai acontecer uma vez ou outra do cara não tá satisfeito. O que eu gosto de fazer, né? Como eu prezo muito pela garantia de satisfação, eu pergunto pro cara, eu abro o jogo, falo assim, cara, o que vai fazer você ficar satisfeito? A gente vai fazer o melhor que a gente pode. Às vezes o cara vai pedir um negócio irreal, tipo, eu quero 2 pranchas, me dá uma prancha nova de graça. A gente vai falar, cara, isso daí não dá para fazer. O que eu posso fazer é te dar um brinde, te dar um acessório, eu vou te dar um frete, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar um desconto na próxima prancha. Você tá afim de outra prancha? Me fala qual é, eu faço a segunda preço de custo, só material e mão de obra. Não cobro nada, não cobro imposto, não cobro taxa, não tem lucro, não tem royalty, não tem comissão, não tem nada. Então, assim, se você perguntar para o cara o que ele quer para ficar satisfeito, você já vai ter um norte, você já vai ter uma base para saber o que você precisa oferecer para ele sair amarradão. Às vezes o cara sai com um jogo de quilha feliz da vida. O cara fala assim, pô, na real, eu queria ganhar, sei lá, um brinde. Eu queria ganhar um desconto. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um jogo de quilha que afina a tua prancha mágica. Vai deixar a tua prancha mágica esse jogo de quilha aqui. Vai sair amarradão. Acabou. Você gerou valor na quilha. Você gerou aquele valor que eu falei para gerar na prancha. Você gerou no bônus. A quilha pode custar 60 ou 300 reais, que seja. Mas aí você gerou um valor que é para deixar a prancha dele mágica. Quanto vale isso? Quanto vale deixar a prancha mágica? O cara vai falar, nossa, a prancha mágica vale pra caramba. Então, tentar descobrir o que deixa o cara satisfeito é o melhor caminho quando o cara está insatisfeito, tá? Vamos lá. Então, a gente concluiu as garantias, falamos bastante aí dos principais diferenciais que a gente tem. Vamos para o treinamento de vendas em si, tá? Certo. Vendas é o seguinte, cara. Tudo em vendas é sobre criar conexão. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, que assim, não existe venda sem conexão, tá? Você precisa se conectar com outra pessoa. Por que é muito mais fácil você vender alguma coisa para um amigo teu do que para um cara que você não conhece? O amigo teu já te conhece, ele já sabe como você é, ele já sabe se você vai enganar ele ou não. Você já tem conexão, você já tem vínculo. Então, vendas é sobre gerar vínculo. Se você não conhece a pessoa, então, por isso que a gente fala aqui que é muito mais fácil você ter a tua carteira de clientes próxima, manter relacionamento com os teus clientes, continua conversando com eles, fica amigo deles. A gente fica amigo aqui de todos os clientes. Primeiro porque surf é legal pra caramba, a gente adora falar de surf. Segundo porque a gente surfa junto, a gente vende a prancha pro cara e depois a gente vai pra água e encontra o cara. E a gente começa a trocar ideia sobre qualquer coisa dentro da água. Então a gente vai ficando amigo dos nossos clientes. Esse é um caminho incrível, porque você vai gerando vínculo com quem já comprou de você, vai virando amigo, e quando você é amigo, você vende mais. Então, os nossos clientes, que são nossos amigos, eles só compram com a gente, eles não compram em outro lugar. Então, primeira coisa é gerar vínculo e criar essa relação, esse relacionamento, de ficar amigo mesmo, de ser brother dos caras, e de fato a gente quer ajudar o cara, a gente quer deixar a prancha mágica no pé dele, a gente quer que ele surfe melhor. E isso o cara gosta disso, o cara cria empatia com isso. Ele fala, pô, legal, o cara quer me ajudar mesmo. O cara querer me ajudar mesmo, vira amigo. Então, é uma regra muito simples. Quando isso acontece, a gente cria relacionamento com clientes, né, já na base, e a gente consegue vender para as mesmas pessoas. Então, tem esse tipo de venda que é vender para a tua base, vender para quem já é teu cliente. Certo. Só que tem o outro tipo de venda, que é criar cliente novo, crescer através de clientes novos. Então, como que a gente faz para criar vínculo com um cara que eu não conheço? Como que eu faço para gerar conexão com um cara que eu não conheço ainda? Vendas, que é sobre criar conexão e gerar vínculo, tem duas coisas principais, tá? O vendedor, primeiro, o bom vendedor, ele manda na conversa. O bom vendedor é aquele cara que ele domina o assunto, ele é especialista no assunto, ele é super entusiasmado, segunda coisa, e ele é assertivo no que ele fala, ele não fala bobagem. É por isso que o Jonas está se treinando aqui, está sendo treinado. Ele não quer falar bobagem na frente do cliente, ele quer saber as informações para poder ser assertivo. Então, o vendedor que tem essas três coisas, ele é super entusiasmado, tem bastante energia, ele é persuasivo, ele consegue convencer as pessoas de que o que ele está falando é verdade, ele faz sentido. Ele é especialista no assunto, ele entende das pranchas, ele entende do conteúdo, ele entende de surf. E ele é assertivo, ele não fala bobagem, esse cara vai vender pra caramba. Então,
Quando a gente chega num cara que a gente não conhece e a gente não criou vínculo ainda, só tem um jeito de você gerar vínculo. Fazer pergunta. É o jeito mais simples e primitivo do mundo. Faz pergunta. Primeira coisa, você chega, cumprimenta o cara, fala, cara, pode ser pelo telefone, pode ser presencialmente, pode ser de qualquer jeito. Você cumprimenta o cara com energia, com entusiasmo. Pergunta o nome, óbvio, né? Você não sabe o nome do cara, ou esquece o nome do cara. Então, arruma um mecanismo. Eu, por exemplo, sou péssimo com nome. Para eu não esquecer, eu criei um mecanismo interno na minha cabeça de não esquecer nome. Eu pergunto o nome dele, ele me falou o nome, eu já associo com algum nome que eu conheça. Sim. Então, o cara falou, Edson é o nome do meu padrasto. Beleza, já peguei. Gabriela é o nome da minha irmã. Não tem erro, já peguei. Maria é o nome da minha mãe. Não esqueço mais. Ou o nome de alguém, Jonas. Pô, Jonas é o nome do meu vendedor. Caramba, já não vou esquecer mais. Eu sempre crio essa sinapse para eu não esquecer o nome do cara. Código mnemônico. Porque se lembrar o nome do cara, cria conexão. Esquecer o nome do cara, cria desconexão. Não é o que a gente quer. É sobre criar conexão. Vocês vão perceber que vendas é sobre detalhes. Essa conexão, quanto mais profunda ao longo da negociação, mais facilidade você vai ter de vender. Perguntou o nome, perguntou a idade, vai fazendo pergunta, porque quem está fazendo pergunta é quem está mandando na conversa. Uhum. Imagina uma entrevista de emprego, é o entrevistado que está mandando na conversa ou é o entrevistador? É o entrevistador. No programa de TV, de quem é o programa de TV? É do Jô Soares ou é do entrevistado? É do Jô Soares, ele está mandando na conversa. Porque quem faz pergunta tem controle sobre a conversa. E ter controle sobre a conversa é importante em vendas. Então a gente cria conexão fazendo pergunta. Saber o nome, saber onde o cara surfa, saber qual é o peso dele, exato. Saber qual é o nível de surf dele, exato. Você está colhendo informações e tentando achar pontos de conexão. Então muitas vezes o cara chega aqui na loja, para mim, e eu já vejo que o cara é alto. Que nem eu, tenho 1,89 m, quase 1,90 m. O cara chegou com a minha altura, onde eu vou para criar conexão? Na altura, já sei que deu match ali. O cara chegou na loja, ele já me viu que eu sou alto também, ele já sabe que eu entendo ele com relação à altura. A gente é alto igual. Então eu crio conexão através da altura primeiro. Eu falo assim, cara, puta, eu vou saber acertar a tua prancha, eu vou te dizer qual é a prancha certa para você, porque a gente tem a mesma altura. E eu sei o que você está passando com relação à altura. Certo. Pronto, criou conexão. O cara vai falar assim, nossa, é verdade, ele vai me entender. Se você não tem nada fisicamente a ver com o cara, tipo, você é que nem o Jonas. O Jonas é leve, pequeno, né? É ágil, é atlético, é pequeno, magro. E ele pode pegar um cara de 1,90 m que nem eu com 100 quilos. Um puta cavalo. Não tem conexão de física. Não tem conexão de estado físico ali, nem altura, nem peso, nem nada. Ou atlético, um cara de 100 quilos com 1,90 m, ele está acima do peso, ou ele é um forte que nem um cavalo. Então, se já não tem essa conexão com o cara, você precisa criar outra conexão. Se você não criou outra conexão ainda com a relação física, faz mais pergunta. Com o que o cara trabalha? É a próxima pergunta que eu faço quando o cara é diferente de mim fisicamente. Pô, você trabalha com o quê, cara? Eu sou dentista. Pô, que legal. Você é dentista onde? E aí eu pergunto aonde o cara trabalha. É no centro. Pô, meu dentista também é no centro. Pronto, criei conexão. O cara já sabe que eu tenho dentista também, que eu também vou. Que também é no centro, direto vou pro centro. Ou eu falo para ele que eu tenho um outro negócio no centro, perto da casa do cara. Ou eu já morei, às vezes o cara chega aqui e fala assim, pô, você é de Jordão, eu sou de São Paulo. Pô, eu também sou de São Paulo. Moro em Floripa, mas eu sou de São Paulo. Nessa hora eu criei conexão sobre a cidade onde a gente mora. É super importante isso. Vou contar um caso rápido aqui para você entender. Eu trabalhava na General Mills, é uma multinacional de alimentos, e eu vendia sorvete, Häagen-Dazs. Eu comecei a vender para as padarias de São Paulo. No meio do caminho eu descobri que os donos de padaria em São Paulo vieram de Portugal. 90% deles são com hereditariedade portuguesa. Ou ele é filho de português, muito próximo, ou ele veio realmente de Portugal. E o dono de padaria, ele é muito distante, assim, ele é muito difícil de acessar. Ele é um cara mais fechado, reservado, ele não atende fornecedor, ele não atende em qualquer hora, sempre tem fila de fornecedor esperando para ser atendido por dono de padaria. E eu queria quebrar isso, eu queria criar conexão com o dono de padaria. Só que a minha família tem cidadania portuguesa. Então eu comecei a levar para a padaria a minha documentação portuguesa.
Eu levava o meu bilhete de identidade, chama, o RG em português chama bilhete de identificação. BI. Eu comecei a levar. Eu chegava no dono de padaria, só falava oi. Falava assim, oi, tudo bem? Ele respondia, oi, tudo bem? Ou oi, qualquer coisa, bom dia, qualquer coisa. O que ele respondesse, a minha próxima pergunta, eu scriptava isso. Vendas é sobre ter script, é sobre você já ter padronizado o que você vai falar, porque você já mapeou o cara tão bem, você já conhece ele tão bem, que você já meio que sabe o que ele vai falar, e aí você já está preparado para a resposta. Isso é ser assertivo. Então eu já estava com isso scriptado, eu já sabia o que ele ia falar. Qualquer coisa que ele falasse, a minha próxima pergunta era, nossa, você é de Portugal? Ou você tem descendência portuguesa? Por causa do sotaque. Eu tentava pegar isso no sotaque. E aí o cara falava assim, minha família é de Portugal, ou eu vim de Portugal. Eu já falava, pô, minha família também. Inclusive eu tenho cidadania portuguesa. Já criou um... Eu criava conexão com relação à raiz de onde o cara veio. É uma conexão muito forte, é uma conexão muito emocional. Outra coisa importante para falar aqui sobre vendas. Vendas acontecem no sistema límbico. A gente tem 2 pedaços de tomadores de decisão no cérebro. Tá? Sistema límbico e neurocórtex frontal. Neurocórtex frontal, ele toma uma decisão racional. Ele faz conta, ele pensa, ele raciocina. Ele está mais distante, ele leva mais tempo para decidir. Por exemplo, comprar um carro. Você não entra numa loja, gostei disso aqui, vou lá e compro. Você não faz isso. Você pensa no carro, você olha, você volta para casa. Você só toma uma decisão racional. Qual que é o grande desafio do vendedor de carro? Ele tem que trazer para o emocional. Não pode ver que o vendedor de carro fala assim, mas você não se sente bem nesse carro? É emocional. Pô, mas imagina você viajando com a tua família. Imagina você viajando com a tua família. Imaginar é emocional. O cara tá o tempo inteiro tentando trazer para o emocional. Por quê? Qual que é o grande gancho dessa história? Que vendas é sobre emocional. A gente só compra na emoção. A gente só compra porque tem alguma dor, tem alguma aflição. Sim. Por isso a gente compra. A gente não compra só racionalmente, a gente compra emocionalmente. Então o cara precisa de uma prancha nova, ele não é que ele precisa de uma prancha nova para substituir a antiga racionalmente só. Não, ele compra uma prancha nova porque ele quer evoluir o surf dele. Então ele se imagina surfando melhor. Ele vê um vídeo de surf e ele quer surfar igual aquele vídeo. É emocional. Se você passar durante o script na venda, imagina você surfando na Indonésia com essa prancha. Você vai vender mais. Fala pro cara, imagina você dando uma rasgada perfeita. Quando eu tô vendendo aqui, eu falo pro cara, essa prancha é aquela que tem aquele surf de borda perfeito, faz um arco redondo, um cutback lindo, e aí você vem e bate de volta na espuma e tal. Enquanto eu tô falando com isso, entusiasmado do jeito que eu tô, falando com energia, e fazendo o cara imaginar esse cutback lindo e batendo de volta na espuma, o cara se imagina, o cara, caramba, eu quero isso. Isso é vendas. É trazer o cara de volta pra emoção. Por que eu criei conexão com o dono de padaria sobre Portugal? Porque é onde está a emoção dele. O cara está em São Paulo, trabalhando que nem um louco, mas o cara não tem como ele não gostar da pátria dele, de onde ele nasceu. É verdade. Eu falava de Portugal, ele me convidava para almoçar. Os donos de padaria não fazem isso normalmente, mas eles me convidavam para almoçar e eu fiquei amigo deles. Fiquei amigo de vários donos de padaria em São Paulo. Legal. Porque a gente conversava e era legal. E eu não falava nada de sorvete. Não tinha, até então não tinha falado nada de sorvete. A gente estava falando de quando ele veio de Portugal para São Paulo. Eu falava da minha família, o que eu sabia da minha família, a cidade que era. Eu falava assim, pô, de onde é a tua família? Ele falava, de Trás dos Montes. Eu falava, a minha é de Castro Daire, é perto e tal. E eu ia engajando no assunto e falando sobre coisas que eu conhecia sobre Portugal. Eu já fui para Portugal, então algumas coisas eu conheço. Isso ia criando mais vínculo, conexão, a gente foi ficando amigo. No final dos almoços e cafés e coisas que a gente conversava, normalmente o cara perguntava, pô, mas por que você está aqui gastando esse tempo, batendo papo comigo? Certo. Aí eu falava, eu sou vendedor da Häagen-Dazs, eu vendo sorvete, é um sorvete mais caro, é um sorvete premium, é um sorvete mais legal. Daí eu gerava valor sobre o sorvete, mas a conexão comigo já estava feita. Nessa hora o cara falava, põe o freezer aqui, manda aí que eu quero comprar de você. Porque o vínculo já estava comigo, era muito forte. Vendas é sobre isso, tá? Entender esses vínculos, entender o que o cara precisa de verdade, que junta no nosso próximo passo, tá? Então, eu falei muito sobre essa parte do sistema límbico, que é essa vendas emocional, ela acontece nos primeiros 4 segundos do nosso cérebro. Por isso que é importante você ser entusiasmado e ser especialista, porque você precisa passar para o cara tudo isso de forma contextual, é jeito isso, é jeito de falar, não é frase. Imagina que você só tem 4 segundos para falar tudo da Powerlight. Não dá. O que você pode fazer em 4 segundos? É mostrar que você é entusiasmado, que você é especialista no assunto, assim, cara, eu vou ajudar você a achar a tua prancha mágica, velho. Me fala o que você precisa.
Fala sobre a tua dor. Fala sobre o que você tá no teu surf. Como você tá no teu surf. Você tá surfando bem? Você tá surfando mal? Você tá se dando bem? Sua remada tá em dia? Você não tá conseguindo remar? Deixa o cara falar as dores dele. Que dores eu tô usando aqui não é para falar dor com o cliente, né? Mas é para você entender o que tá agoniado. A O cara tá agoniado dele. com alguma coisa. Qual que é a necessidade dele? Vamos entender isso. Quando você entender a necessidade dele, o cara vai falar, pô, o meu problema é que eu não consigo entrar nas ondas, me falta remada. Pronto, já sacou que é prancha volumosa. Quando você pesa 80, cara, vamos pegar uma prancha para um cara de 85, um pouquinho mais volumosa, você vai entrar em todas as ondas. Pronto, emocional. Caramba, entrar em todas as ondas é tudo que eu quero. E a gente voltou a vender prancha. Legal. Então, vendas é sobre conexão. Então, sobre criar essa conexão, sobre trazer para o emocional, né? Esses 4 primeiros segundos é sobre muito mais gestual, jeito de falar, comportamento, mesmo no telefone, né? A galera brinca aqui comigo porque eu não consigo falar no telefone sentado, não consigo vender sentado, porque não passa energia, não passa o que eu preciso levantar, sair falando. Você já viu no telefone, eu saio andando para lá e para cá, eu estou vendendo. Aliás, uma coisa muito importante, né? Por que da importância de vendas? Só tem uma coisa que separa você do objetivo que você quer ter na tua vida, qualquer que seja. Você quer realizar alguma coisa muito legal na tua vida, você quer construir um negócio, você quer ter uma carreira brilhante, você quer ter uma casa, você quer construir patrimônio. Só tem uma coisa que leva você até lá, chama vendas. É você conseguir passar para outra pessoa aquilo que você acredita. É o único jeito que tem de você conseguir as coisas que você quer. O nome disso é vendas. Né? Então a gente vende o tempo inteiro. A gente só consegue vender quando a gente acredita. Isso é o conceito básico da Powerlight. Né? A gente acredita muito no que a gente faz, no que a gente vende. Porque de fato funciona. A gente testou na gente. Todo mundo que surfa aqui só surfa de Powerlight. Às vezes, uma vez ou outra, um cliente pede para eu testar a prancha dele e tal. Eu não gosto da prancha dos caras. Eu surfo com a prancha dos caras, elas não funcionam do jeito que eu gosto. E eu sei que a Powerlight funciona melhor. E aí eu pego uma prancha do cara e faço uma releitura igualzinha dele. Só que na nossa tecnologia, a prancha fica melhor. A minha prancha oficial, falando para vocês como depoimento também, né? A minha prancha oficial é uma 511 customizada, que eu peguei de uma New Flyer Almeric. Peguei uma Almeric, New Flyer, uma prancha que eu adorava, mágica. Surfei com a New Flyer 511, com longarina normal. E a prancha era mágica, eu pedi pro Guga, Guga, faz ela igual. Repete ela, faz uma releitura fiel. Eu quero as mesmas medidas, mesmo rocker, mesmo tudo. E aí ele fez uma releitura fiel para mim, na Powerlight, na tecnologia Powerlight. Eu tenho essa prancha desde 2014, começo de 2014. Então 14, 15, 16, 17. Tenho ela há quase 4 anos. Essa é a minha prancha oficial há 4 anos. Eu não troco, não vendo, não empresto. É uma vermelha, e madeira, sei lá quantas quedas. É que eu uso quase todo dia, milhões. Levei para todos os lugares que eu vou viajar, Nicarágua, Indonésia. Sempre onde eu vou, Bahia. É a prancha que eu levo, é a minha oficial e é a prancha que eu mais uso no dia a dia aqui. Ela não tem nenhum amassado e ela é muito mais mágica do que a New Flyer original. Ela é muito mais leve, ela é muito mais flexível, ela é muito mais veloz e ela manobra muito mais de borda. Ela é tudo mais, ela é tudo melhor. Só porque eu mudei a tecnologia, as mesmas medidas, o mesmo design. Tá? Então a gente acredita muito nisso. A nossa missão como empresa, como negócio, como fábrica, como negócio de surf, é levar esse hobby que a gente gosta para a vida das pessoas, com a prancha certa. É transformar a vida do cara com o hobby que a gente mais gosta, né, com o surf, transformar a vida do cara através do surf, entregando a prancha certa para ele. Essa é a nossa missão. É isso que a gente vende. Então, ó, cara, eu vou fazer você surfar melhor com a prancha certa. Esse é o teu problema. Se o cara falar que o problema dele é performance, isso resolve. Se o cara falar que o problema dele é remada, isso também resolve. Porque o problema dele de remada é porque a prancha dele está pouco volumosa. Ou se ele falar que a prancha dele está remando demais, ele sobra na onda, ele não consegue manobrar porque está com muito volume, também ele está com a prancha errada, a gente tem que entregar uma prancha menos volumosa. Ou com borda mais caída, enfim, aí o designer, o Guga, ou os outros shapers que a gente tem, John Carper, Neco Carbone, Daniel Friedman, Arenque, são os outros shapers que a gente trabalha, além do Guga,
um deles vai acertar a prancha desse cara. Inclusive, a gente tem perfis de shapers diferentes, é importante falar isso no treinamento. O John Carper é uma lenda do shape, né? É o nosso shaper mais antigo e tradicional, ele foi o professor do Guga. É um shaper havaiano, top, casca grossa, né? Um dos melhores do mundo, um dos 5 melhores do mundo, com certeza. Ele é um shaper nosso, ele usa a nossa tecnologia para produzir as pranchas de design dele. Inclusive, eu usei uma ontem, quero te mostrar a prancha do Guga do John Carper. Então, assim, para quem está querendo um shaper tradicional, havaiano, com conhecimento de surf de 50 anos de surf, e esse cara vai comprar uma John Carper. A gente consegue atender essa demanda emocional do cliente surfista que quer uma John Carper. Ou se o cara quer só uma prancha, assim, pô, eu quero uma prancha para surfar no meu dia a dia e tal, não me importa muito o shaper, ou a gente sabe que o cara vai surfar no Brasil, ou o cara é de Floripa, pô, não tem ninguém que entende melhor as ondas de Floripa do que o Guga. O Guga é um shaper extraordinário, acertou minhas pranchas assim todas na veia, minhas pranchas são todas do Guga e são mágicas. SK8, modelos consagrados já do Pedro Barros, que a gente fez com o Pedro Barros. O modelo do Teco Padarates, foi feito pelo Guga. O modelo do Serginho Laus, feito pelo Guga. Os modelos dele, que ganhou o campeonato, etc. Enfim, é um shaper mais que consagrado, nacional, né? Nascido e criado aqui no Brasil, aluno do John Carper, uma pancada de shaper, é o fundador da Powerlight, enfim, tem toda uma história legal também para poder vender o shaper do Garruda. Todas as imagens de surf de performance que a gente tem são dele, a maioria é ele surfando, tá com 43 anos e quebrando a bala. Surfa muito, então sobram argumentos aí para falar do shaper do Garruda, que é uma outra opção super forte para a gente poder indicar para o cara. Daí tem o Neco Carbone. O Neco Carbone é um legend nacional. Pra vocês terem uma ideia, teve uma competição de shaper no Board Trade Show do ano passado e desse ano, e 2016, 2015, aliás, e o Neco Carbone estava fora da competição, ele era o juiz. Só para vocês terem uma ideia do nível que é o Neco Carbone. O Neco Carbone é um dos principais shapers nacionais, um dos principais shapers do Brasil. É muito especialista em longboard, em SUP, SUP Wave, mini long, pranchas grandes, volumosas, ele sabe fazer como ninguém. Então, o cara que quer uma prancha volumosa, grande, long, sim, mini long, é com ele. E aí o Neco Carbone atende super bem. Mais um shaper legend do nosso time Powerlight de shapers. Outro shaper, também que está fazendo prancha com a gente, é um legend, muito mais legend no Rio de Janeiro, mas foi um dos primeiros surfistas a ganhar campeonato no Brasil, que ganhou Sunset no Hawaii, que é o Daniel Friedman. Então, o Daniel Friedman é outra lenda do surf, faz prancha há 40 anos, ele foi o shaper homenageado, do primeiro The Board Trade Show. Fizeram uma releitura da prancha dele de 1900 e bolinha lá, não lembro a data, não vou nem arriscar falar porque eu provavelmente vou errar. E ele também é shaper da Powerlight. Longboard, ele é especialista em longboard, o Daniel Friedman. Ele vende muito bem no Rio de Janeiro. Então, ele é mais um shaper que a gente trouxe para o nosso time, de especialistas em designs, que faz fish, ele é especialista em biquília, especialista em retrô, prancha pequena, retrô, biquília. Daniel Friedman vai fazer a prancha certa. O que eu estou fazendo nesse treinamento para vocês? Eu estou entregando munição para vocês, ferramenta, para quando o cliente falar da dor dele, falar, pô, mas eu queria uma biquília. Cara, a gente tem o Daniel Friedman, velho, o cara é especialista em biquília. Eu queria um longboard, porque eu sou grande, pesado e estou aprendendo a surfar. Pô, a gente tem o Daniel Friedman, a gente tem o Neco Carbone, a gente tem o Guga como especialistas em longboards. A gente fez recentemente um longboard agora com o Diego Rosas, um surfista de longboard excepcional, e produzi uma imagem, vai sair esse vídeo para vocês também, que é um shape que o Guga fez. Então, assim, dependendo da dor do cara, a gente tem o shaper para atender ele. Pô, eu queria uma prancha de performance e o John Carper fez a prancha do Shane Dorian, é o shaper do Shane Dorian. O Shane Dorian dispensa comentários. Se você não sabe quem é o Shane Dorian, entra no Google e busca vídeo dele. O cara é uma lenda havaiana. E o John Carper é o shaper do Shane Dorian. Então, pô, dispensa comentários. O cara é um pouquinho mais velho, conhece o Shane Dorian, sabe da história do Shane Dorian e tal, e conhece o John Carper.
a gente já sabe, ó, John Carper é shaper nosso, a gente pode fazer uma prancha para você. Ou o cara já teve uma John Carper na vida, a gente pode fazer uma Powerlight de um cara. Passou. E por último, até agora, shaper do nosso time também, foi o último a entrar nesse time da pesada, é o Arenk, que é um shaper do Iago Dora. Então, o Arenk é um shaper daqui de Floripa também, especialista em alta performance para cara que quer alta performance. Então, o Iago Dora, na minha opinião, é o melhor free surfer do mundo hoje. Não acho que tem ninguém surfando melhor do que ele como free surfer. Aéreo, alto, bizarro, só manobra de altíssima performance com um nível de dificuldade assim 10. Então, o surfista que quer alta performance, velocidade, aéreo, as batidas muito loucas e pranchinha de alta performance, a gente tem um Arenk no time, especialista nesse assunto, fazendo prancha para gurizada mais nova, para cara que surfa muito bem, ou para o cara que quer evoluir o surf dele em alta performance, fazendo uma pranchinha. O Arenk vai suprir muito bem essa demanda. E a gente tem mais essa ferramenta para entregar. Muito bom. Então, como a nossa missão é entregar a prancha mágica para o cara, ou a prancha que vai levar o cara para o próximo nível, a gente tem essas ferramentas todas para entregar. John Carper, Daniel Friedman, Neco Carbone, Arenk, Guga Ruda, as pranchas do Teco, enfim. A gente tem um leque de informação aí, de munição para poder entregar a prancha para o cara da forma mais emocional que der. Então, pô, imagina você surfando igual o Iago Dora, imagina você surfando com longboard do Neco Carbone, imagina você, essa palavra imagina é muito usada nos scripts de venda, vou falar um pouquinho mais de script agora, mas é muito usada nos scripts. Por quê? Eu quero levar o cara para o emocional, não quero? Qual é o jeito de levar ele para o emocional sem fazer ele imaginar alguma coisa que ele goste muito, que ele queira muito? Esse é o caminho. Imagina você surfando na Indonésia de Zimba, pegando tubo em Greenbush. A gente tem 10 vídeos de Zimba em Greenbush pegando tubo. Os meus melhores tubos da minha vida foram em Greenbush de Zimba. Então, pô, falar pra mim vender 6.4 Zimba, se o cara chega aqui com o meu peso, a minha altura, e fala que tá indo pra Indonésia, 6.4 Zimba tá vendida, eu tenho certeza absoluta. Eu vou falar pro cara, ó, se eu tiver que levar uma prancha só pra Indonésia, eu vou levar só ela, porque é a melhor prancha da minha vida na Indonésia. Se alguém entrar na minha casa e roubar todas as minhas pranchas e falar assim, cara, eu vou deixar só uma, qual você deixa? Eu vou falar, deixa Zimba. Que é a prancha que eu mais consigo usar em áreas diferentes. Sim, eu vou conseguir argumentar o suficiente para levar o cara pro emocional. O cara vai falar, pô, o cara vai ser roubado, vou levar todas as pranchas, ele vai escolher sozinho, essa prancha eu quero. Levei ele pro emocional. Então, na hora de montar o teu script de vendas, pensa muito no perfil de cliente que você vai atender. Tá? É muito importante isso em treinamento de vendas. A gente só vende bem quando a gente conhece quem é que vai comprar. Lembra que é sobre criar conexão? Sim. Como é que você vai vender para alguém que você não conhece e não tem nem ideia de como o cara seja? A gente consegue pensar nisso antes, não consegue? A gente já desenhou aqui na Powerlight quais são os perfis que mais compram. Então, quando o cara é empresário, tem mais de 40 anos, gosta de surf como lifestyle, viaja todo ano para surfar, esse perfil que viaja 1 a 2 vezes por ano para fazer surf trip é um cara que tem o perfil ideal de cliente para a Powerlight. A gente já desenhou o script para ele. Sim. O script para ele tem muito disso. Imagina você na Mental Line. Pô, já fui pro Mental Line 3 vezes. Então, imagina você pegando tudo em Greenbush, já pegou o Greenbush, e aí o cara já conhece a onda, já sabe que é uma onda casca grossa, já cria o diálogo por esse caminho. E aí o meu script foi adaptado para esse cara. Esse cara já surfa bem, etc. Tem um outro buyer, o nome disso é buyer persona, tá? A gente desenha bem os nossos buyer persona. Buyer persona é perfil de comprador, assim. O nosso outro perfil de buyer persona é o iniciante. É o cara que nunca surfou e quer começar. Esse cara é longboard ou fanboard. A gente já sabe até a prancha. A gente precisa saber mais dele. Qual é o peso, aonde ele vai começar a surfar, se é na Riviera, se é no Guarujá, se é em Florianópolis. Eu preciso recomendar para ele o lugar ideal para ele começar a surfar. Eu vou pela conexão de todo em volta, todo o entorno do surf. Eu não falo de surf especificamente ainda para esse cara, ele não está nesse nível. E aí eu falo para ele, cara, normalmente no treinamento de vendas e aqui na loja eu falo sobre degraus para você atingir a evolução. O surf é uma escadaria longa. Não é fácil surfar, é mentira dizer que é fácil. Mas a gente tem ferramentas hoje para facilitar realmente. Então, assim, antigamente, para começar a surfar, como é que todo mundo começava? Uma prancha velha de um amigo que ele te emprestava, uma prancha que era pequena, fina, usada, amassada, velha, e você se dava muito mal na primeira experiência.
E a primeira experiência diz muito sobre o surfista. Se a primeira experiência dele for ruim, ele não vai querer repetir. Se a primeira experiência dele for boa, ele vai querer isso pro resto da vida. Então a gente preza pela primeira experiência ser a melhor possível. Eu entrego, então antes, para começar a surfar, o primeiro degrau do cara era um degrau dessa altura, de 1,5 m de altura. O cara tem que pular para conseguir subir. Imagina ficar de pé pela primeira vez na prancha. Ninguém fica no primeiro dia. O cara fica 5 meses se batendo. É um processo. O que aconteceu hoje? A gente tem pranchas muito volumosas para entregar para o cliente, a partir do stand-up. Então você começa com o stand-up, 30 de largura, 5 de espessura, 130 litros de volume, essa prancha deixa qualquer ser humano em pé, sem onda. Tá? Se aí você fica de pé numa prancha sem onda, quando vier uma ondinha pequenininha e você for empurrado, é só ter um pouquinho de equilíbrio que você vai conseguir ficar de pé no primeiro dia e sofrer a primeira onda. Quer dizer que o primeiro degrau agora é desse tamanho aqui. Ó. O primeiro degrau chama stand-up. Ele tem lá embaixo um degrauzinho desse tamanho que você consegue surfar de stand-up. Quase qualquer onda. Se o mar estiver pequenininho, ela vai empurrar. Então, dá para surfar de stand-up, é o primeiro degrau do surf hoje em dia. Qual que é o segundo degrau? Um degrau para cima, que é fácil de você subir um degrau de cada vez. O que eu falo para os clientes aqui? Os clientes, normalmente, eles querem encurtar tempo. O que a gente mais compra é tempo. Eles querem passar para o processo de evolução mais rápido possível. Então, ele acha que encurtar tempo é comprar já uma pranchinha pequena, que aí ele já vai para o nível avançado. Ele está atrasando o surf dele. Como é que ele acelera a evolução do surf dele? Compra uma prancha mais volumosa, mais larga, maior, ele vai ficar em pé mais rápido, vai andar na parede mais rápido. E aí ele passa para a próxima prancha, mais rápido. Ele acha que ele vai gastar mais dinheiro com isso, ele vai economizar dinheiro com isso. Primeiro porque se ele ficar com a prancha, o surf ele vai usar para a vida inteira. O long e o fan, eu uso até hoje. Surfo há 20 anos, surfo de long e fan. Toda vez que não tem onda, eu surfo de long e fan. Melhor prancha para o dia que está sem onda é long e fan board. Então ele não perde dinheiro. Se ele for um cara que não quer ter várias pranchas igual eu, igual todo surfista, quer ter um quiver ideal de prancha, e a gente vende muito essa ideia, o ideal do surfista é ter um quiver de prancha ideal, para merreca, para onda grande, para onda do dia a dia, para marola, etc. Se ele não quer ter esse quiver, ele quer trocar, ele consegue vender um longboard muito mais fácil do que uma pranchinha de performance primeira uso que ele comprou mal. Com certeza. Então, pranchas volumosas são mais fáceis de vender porque tem mais gente começando. Tá? Então, meu argumento de venda sempre vai para isso. Tá? Então, eu falo para ele, pensa nos degraus e sobe um de cada vez. Economizar degrau atrasa o surf. E andar em todos os degraus acelera a evolução. Então, começa com o stand-up, passa para o longboard, passa para um fanboard. É só um degrauzinho assim ó, do long para o fan. Você tem um nível de diferença aqui, long e fan. Depois do fan, mini long, as evolution, prancha tipo 6'4", com bico largo, biquinho mais bico largo. Fan, mini long, evolution, a zimba, 6'2" triple wing, pranchas pequenas, 6'2", 6'0", a batatinha 6'0", pranchas bem volumosas, só que já pequenas, já com nível de performance mais alto, performa radical a batatinha, e anda na marola. Então são pranchas largas, volumosas, só que já de alta performance. E aí você vai fazendo o cara subir nessa escada, diminuindo de prancha. Então achar esse perfil de cliente é um perfil de 10 anos. É um perfil que você vai atender por muito tempo. Com certeza. Acha o cara que acabou de começar e acabou de sair do fanboard e quer comprar uma Evolution. Pronto, você vai depois da Evolution, você vai ter que vender para ele a Evolution, a Zimba, a batatinha, a 6'2" triple wing, a faca na manteiga engrossada. Você tem um quiver inteiro para vender para ele. Esse é o cliente de ouro para achar. É o cara que acabou de começar ou que quer começar a surfar. Então a gente busca no nosso marketing entregar para os vendedores, pessoas que queiram começar a surfar ou que acabaram de começar, porque a gente tem mais tempo de vida de cliente. Se eu vendo uma prancha para um cara de alta performance, pode ser que no outro mês, daqui a 6 meses, o cara quer experimentar um outro shaper. Ele já tem o quiver dele montado, ele compra uma Powerlight, bota no quiver dele, mas ele quer experimentar outro shaper porque ele quer mudar de performance, quer mudar de tecnologia, enfim. Ele está experimentando coisas mais avançadas. E aí ele pode sair e comprar outras pranchas. Agora, o cara que é iniciante, confia muito em você, porque você ajudou ele a começar a surfar, esse cara tem conexão com você pro resto da vida. Com certeza. Então, vamos buscar clientes que tenham esse perfil. Clientes que acabaram de começar a surfar,
ou clientes que ainda vão começar a surfar, porque a gente tem uma vida útil de cliente, né, de relacionamento muito longa. Cara, quase